Olá, povo de Deus! Hoje vamos falar sobre um personagem muito importante e conhecido da Bíblia, nosso querido apóstolo Paulo. Paulo, cujo nome era Saulo, foi o autor de 13 cartas presentes na Bíblia. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, e era judeu da tribo de Benjamim. Só lembrando que Israel continha 12 tribos. Sabe-se que foi educado pelo rabino Gamaliel, falava grego e aramaico, e era grande conhecedor das leis judaicas. O apóstolo Paulo afirmava possuir cidadania romana de nascença. Acredita-se que tal cidadania tivesse sido herdada de seu pai. Essa cidadania podia ser comprada e concedia alguns privilégios. O romano, por exemplo, poderia exigir um julgamento perante a César, e só poderia sofrer açoites após um julgamento seguido de sua condenação. Observe o texto comigo. Atos 22. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: "Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" Ao ouvir isso, o centurião foi se prevenir com o comandante. "Que vais fazer? Este homem é cidadão romano." O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: "Diga-me, você é cidadão romano?" Ele respondeu: "Sim, sou." Então o comandante disse: "Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania." Respondeu Paulo: "Eu a tenho por direito de nascimento." Antes de se tornar um apóstolo de Cristo, Saulo era perseguidor dos cristãos. Porém, devido a uma experiência com o próprio Jesus, sua vida mudou completamente. Acompanhem conosco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegues?" Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" Ele respondeu: "Sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer." Atos capítulo 9. Nesse momento em que Paulo se encontra com Cristo, a luz do resplendor da glória de Deus o deixa cego. Seus companheiros o levam até a cidade de Damasco e, após 3 dias em profunda reflexão, sem comer nem beber, Ananias, servo de Deus, vai ao seu encontro por orientação de Deus. Ele o batiza e coloca suas mãos sobre Paulo, que recupera sua visão. A partir daí, Saulo se converte ao cristianismo e inicia sua jornada como pregador da palavra de Deus e apóstolo de Cristo. Como feitos, podemos dizer que Paulo fundou várias igrejas, mantinha contato fazendo visitas ou enviando cartas por intermédio dos seus discípulos de confiança. Tais documentos continham instruções para resoluções dos problemas mais urgentes que as igrejas estavam enfrentando. Continham palavras para consolá-los, exortá-los e transmitir a fé aos cristãos dos irmãos em Cristo. Saulo pregou o evangelho por toda a Ásia Menor, Chipre, pela Grécia, Creta, Romana e etc. Podemos citar as suas viagens missionárias. A primeira viagem ocorreu provavelmente por volta dos 44 a 50 d.C., partindo de Antioquia e concentrando-se na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Nessa expedição encontrava-se Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos, no caso, desistiu da viagem em determinado momento. No mapa a seguir, vocês vão ver um detalhamento melhor da sua respectiva rota. A sua segunda viagem missionária ocorreu provavelmente entre 50 a 54 d.C. Nessa viagem estava presente Paulo, Timóteo e Silas. O objetivo dessa viagem era passar nos lugares onde a palavra do Senhor já tinha sido alcançada. Porém, ela cobriu um território muito maior, ela se estendeu até a Europa. Novamente, temos a rota demonstrada melhor no mapa a seguir. A terceira viagem missionária ocorreu entre 54 a 58 d.C. Essa expedição cobriu toda a região da Galácia, Frígia, prosseguiu até a Ásia, Europa.
Muitas das cidades, inclusive, já tinham sido visitadas nas viagens missionárias anteriores, para reforçar a fé, ensinar os fiéis e repreender os que estavam em erro. Veja o mapa a seguir. Referente à morte de Paulo, não sabemos ao certo como ou quando tal fato ocorreu, mas de acordo com a tradição cristã, ele foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, por volta dos anos 60. Só lembrando que Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, tratando-se em quantidade de cartas. Essas epístolas ou cartas circulavam entre as comunidades cristãs e eram lidas em público por membros da igreja, juntamente com outras obras. Algumas cartas que ele escreveu que podemos citar é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e etc. Dentre os diversos assuntos, podemos mencionar que Paulo falava a respeito da vida depois da morte, casamento, salvação pela graça, comportamentos dentro da igreja, pureza, homossexualismo, modo de viver cristão, diferenças entre judaísmo, cristianismo, entre diversos outros assuntos. Nosso vídeo agora está acabando, mas vamos mencionar algumas curiosidades. Paulo relata na 2ª carta aos Coríntios que teve a experiência de ir ao 3º céu, isso mesmo, o paraíso, e que viu e ouviu coisas tão maravilhosas que não lhe era permitido falar ao ser humano. Outra coisa muito interessante é que ele teve uma discussão bem séria com o apóstolo Pedro. Ela é relatada no livro de Gálatas. Paulo defendeu os direitos dos gentios, a justificação pela fé em Cristo e não pela lei. Vai pensando que só a gente tem momentos difíceis, né? E, por último, a cidade de São Paulo recebeu o nome em homenagem ao apóstolo. Daí, São Paulo. Ficou curioso? Leia mais a sua Bíblia, conheça histórias e fique admirado com o que Deus revelará a você. Deus abençoe a vocês. Ajude-nos a crescer no canal, divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que conseguir. Curta e se inscreva no canal. Obrigado!